Olá, boa noite a todas que estão aqui conosco nessa noite. Olá para quem vai acompanhar a gravação. Nosso quinto encontro de hoje, eu trouxe como proposta a gente pensar um pouquinho a mais sobre esse texto que está lá na semana 1 do módulo 2. É um texto assim bastante denso, né? Ele traz vários conceitos da obra de Vygotsky, e que, né, talvez seja importante a gente se dedicar, né, essa uma horinha para a gente pensar um pouquinho mais e aí isso talvez nos ajude também na produção, ajude vocês na produção do vídeo, que é a tarefa que compõe o módulo 2. É bem importante, antes de ir adiante com o texto, iniciar o texto, lembrar vocês da importância de ir lá nos fóruns, que tem um fórum específico para vocês colocarem as equipes. Uma pessoa de cada equipe vai lá no fórum, deixa eu dizer para vocês qual que é o título do fórum, tá? Esse fórum, vocês colocam a equipe de vocês. Uma pessoa da equipe coloca de todo mundo, tá? O nome da equipe de vocês. Uma pessoa da equipe coloca o nome das integrantes. O fórum se chama Identificação dos Colegas. E essa etapa também é avaliativa, né? Embora só uma pessoa coloque, todas as 3 ou 2 vão pontuar, mas precisa estar lá colocado, né, que isso faz parte da organização do trabalho também, então por isso que é pontuado. Então, feita essa etapa de identificação da equipe, aí vocês podem colocar lá o dia que vocês vão se encontrar, de que forma, se vai ser pelo Meet, do Google, ou outra plataforma, ou a chamada de vídeo do WhatsApp, e pronto, essa é a primeira etapa. A segunda etapa é vocês colocarem o roteiro desse vídeo, né? Como é que vai ser esse vídeo? Vai ser uma entrevista? Vai ser uma encenação? Vai ser uma aula? Né? O formato vocês é que vão escolher como vocês querem, né? É bem livre e que fale sobre o papel da linguagem, né? Na construção o papel da linguagem na construção dos processos superiores, processos de pensamento superiores, salvo engano, né? Essa proposta do vídeo. A partir disso, né, desse tema, vocês vão abordar algum elemento disso, né, sobre a importância da linguagem, né, para essa construção dos processos superiores de pensamento. E, feita essa segunda etapa, que é do roteiro, vocês aí fazem a gravação do vídeo, né? Eu dei como sugestão, acho que está ali no grupo, eu deixei o próprio Canva, que ele permite a edição de vídeo, o CapCut também é uma ferramenta que ajuda, e vocês então vão construir esse vídeo da forma como vocês conseguirem, né? A gente sabe que aqui ninguém é produtor audiovisual, então não se preocupe em entregar algo perfeito, assim. O importante é que vocês revelem nesse vídeo a aprendizagem desses conhecimentos sobre o papel da linguagem, né? Esses conceitos, né? Que estão presentes no curso e também podem ser buscados em outras fontes, mas e é um vídeo de até 10 minutos. Até 10 minutos, o mínimo não tem. 1, 2, 3, até 10 minutos. Ana, pode falar. Prof, eu fiquei com dúvida em relação ao trabalho, porque eu até pensei que ele fosse direcionado para o texto esse que era obrigatório de nós lermos sobre o social e o cultural na obra de Vygotsky. Então, ele é mais focado no desenvolvimento da linguagem. Isso, exato. Deixa eu só pegar aqui o meu caderno do módulo, o caderno do...
o caderno do módulo 2. Ali vocês têm, na verdade, o módulo 1, o módulo 2, desculpa, é módulo e semana, né? O módulo 2, ele tem as 3 semanas, e cada semana tem ali um vídeo, tem na semana 1 tem um vídeo, tem esse texto, na semana 2 tem um vídeo, e na semana 3 tem mais um texto, e se eu não me engano também mais um videozinho, só que os vídeos são curtinhos, né? E então, assim, vocês vão buscar elementos do que eles estão abordando ali sobre a importância da linguagem, né? Deixa eu ver. E vocês podem falar assim, por exemplo, vocês podem pegar o tema assim, de como que a linguagem, a escola, ela possibilita, ela pode possibilitar o desenvolvimento da linguagem para que, né, se desenvolva os processos psicológicos superiores, né? Então, assim, o tema é amplo, né? Mas vocês podem focar em alguma questão mais específica, assim, né? Ou como é que a escola pode contribuir, por exemplo, a fazer uma entrevista. Vai ser uma professora e entrevistadora. E a entrevistadora pergunta, quais atividades que vocês... o que vocês chamam por linguagem? O que vocês chamam por processos superiores de pensamento? Deixa eu só ver se... Processo superior de pensamento, eu não vou me equivocar aqui. Processos psicológicos superiores, o que vocês chamam por isso? E na escola, que atividades vocês têm feito para desenvolver a linguagem das crianças? Que crianças vocês trabalham? Tipo, né? Imaginando uma situação, ou pode falar da realidade de vocês também, né? Eu estou aqui, né, tendo algumas ideias, né? Eu acho que a ideia da entrevista é boa porque ela deixa mais aberta e vocês podem se colocar, né? A ideia não é que vocês tragam o conceito ali científico tal como está no texto. Vocês podem falar com as palavras de vocês, né? A linguagem, nós temos exemplo, a linguagem artística, audiovisual, imagética, tarará, tarará, a linguagem falada, a linguagem escrita. Então, são várias formas de linguagem que a gente, né, que o ser humano construiu. Então, aqui, essas várias formas de linguagem, elas contribuem para que desenvolva os processos mentais, né? Se construam se construa o pensamento das pessoas, enfim. E aí vocês vão... eu acho que, assim, de repente, a gente pensando aqui mais ou menos, né, como é que vai facilitando a compreensão de que... A princípio parece ser um bicho de 7 cabeças, mas depois eu acho que vai embora, porque não é algo que está diferente do que vocês fazem na sala de aula. Isso, na verdade, assim, eu tive dificuldade de acompanhar as últimas semanas, porque a gente teve um processo da influenza aqui em casa, né? Nos quatro aqui. Então, eu fiquei em atraso. Aí, agora, ouvindo você falar, claro que sim, porque na verdade cada componente do grupo participa de uma escola diferente. Então, de repente, tem alguém da educação infantil que aborda como é a linguagem lá na educação infantil, né? Uhum. Como se desenvolve a linguagem lá, o que é feito para desenvolver. A minha escola trabalha mais com adultos, né? Com adolescentes e jovens. Aí já é outra linguagem, outra forma de se abordar. Então, eu acredito que agora sim é possível ter a compreensão. Eu, pelo menos, compreendi melhor agora. Obrigada, prof. Não, eu achei ótima essa ideia. Vocês podem fazer uma roda de conversa e cada uma falando de como é que faz na sua escola, né? Perfeito, ótimo. A Simone tinha levantado a mão, Simone? A Simone acho que caiu. Deixa eu abrir aqui. A Simone tinha levantado a mão, Simone?
clica no microfonezinho ali. É que eu ia falar sobre a linguagem na educação infantil, mas daí eu deixei para a colega falar. Eu trabalho na educação infantil. Lá a gente faz cantos de roda, historinhas, leitura, né? Atividades com sopro. Então, como diz, a gente vai se vendo o que pode ser trabalhado com as crianças para o desenvolvimento da linguagem. Mas é por aí o caminho mesmo. Ótimo. Aí na sua equipe vocês podem fazer, né? Então, compartilhar como cada uma trabalha, né? A linguagem com esse objetivo do desenvolvimento de processos psicológicos superiores, né? E é isso, amarrar ali as discussões, né? E eu acho que vai ficar bem legal. É um exercício de vocês pensarem a partir da prática, vocês teorizarem a prática de vocês, né? Que é um exercício bem interessante. Né? Eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida, ou senão a gente já segue aqui para o... A minha única dúvida é na questão dos grupos, né? Eu acho que eu passei meu nome lá, daí tem que ver com o grupo, né? Como é que a gente vai se reunir para poder fazer as atividades. Eu não manjo muito bem dessas tecnologias aí. Mas aí, se vocês precisarem de alguma ajuda para fazer a gravação, para se encontrar, enfim, vocês podem me escrever no privado, se vocês encontrarem alguma dificuldade, que daí eu ajudo vocês nesse processo ali de encontro de vocês e tudo mais. Entre em contato com as colegas da equipe de vocês, ali pelo próprio WhatsApp tem ali os números, né? E entre em contato e vão conversando o dia para vocês combinarem, e aí qualquer coisa eu estou sempre à disposição. Então, tá bom. Mais alguma pergunta? Eu posso... Tudo certinho sobre o trabalho? Beleza. Qualquer coisa, no final a gente conversa mais um pouquinho. Então, eu vou trazer aqui algumas coisas que me pareceram né, principais no texto, e vocês podem levantar a mão a qualquer momento, contribuir, no slide que aparecer, vocês trazerem uma citação ali do autor que vocês acharam que é bem importante, né, que ajuda a entender. Esse é um momento de diálogo mesmo, né? E esse texto, né, o Social e Cultural, na obra de Lev Semenovich Vygotsky, ele é um texto bastante complexo, porque ele vai resgatar, né, os conceitos do materialismo histórico dialético, dessas relações entre o que o autor Vygotsky produziu, os fundamentos do trabalho do Vygotsky, a partir do materialismo histórico dialético. Então, ele vai trazer ali algumas relações com Hegel, com Feuerbach. Então, é filosofia, né? Então, traz ali alguns conceitos que muitas vezes a gente vai se perdendo ao longo do tempo, né? A gente vê lá na graduação em pedagogia, mas depois vai se esquecendo, enfim, né? E o Angel Pino Sergado, o objetivo dele nesse texto é fazer uma análise dessas categorias, o que é o social e o cultural, né, como fundamentais para a compreensão da obra de Vygotsky. Só que para fazer essa análise, né, para ele colocar que o social e o cultural, eles são fundamentos da obra de Vygotsky, ele vai trazer vários outros conceitos que estão relacionados ali, o que é o social e o cultural, e de que forma esse social e esse cultural, eles se interrelacionam para o desenvolvimento da pessoa, né? Desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, para desenvolvimento do pensamento, né? Então, e são conceitos assim que ele vai, a partir de um ensaio, ele vai trazer isso a partir de um ensaio, só que ele também trabalha com outros textos, né, interligados, né, para ajudar ele a entender, né, o que foi
o Angel Pino, ele escreve esse texto a partir de um manuscrito do Vygotsky, lá de... quando é que é? O Concrete Human Psychology, que é lá de... Bom, 1929 aqui, né? 1929. É importante a gente pensar que a obra de Vygotsky, ela está situada num contexto histórico, político, social, cultural de uma determinada época. O que os autores, pesquisadores, pesquisadoras, cientistas sociais, e, né, enfim, cientistas de uma forma ampla, aquilo que a gente consegue produzir e escrever, ele está relacionado ao contexto cultural da nossa época. Aquilo que é produzido é aquilo que vem anterior a nós e que nos fundamenta, né? E, por exemplo, hoje a gente trabalha, nós temos, assim, as correntes positivistas, hoje, né, de uma forma ampla na sociedade, né? Nós temos as correntes positivistas, as correntes materialistas, né? E dos estudos culturais numa perspectiva crítica, e nós temos os estudos culturais numa perspectiva pós-crítica. E dentro dessa perspectiva crítica dos estudos culturais é que a gente situa o materialismo histórico dialético, né? É uma forma, e essas três correntes de pensamento, né, como epistemologias, como formas de entender, elas fundamentam, né, os pressupostos e as formas como a gente vai entender a sociedade. E o Vygotsky, ele estava lá naquela época, né, embebido do materialismo histórico e dialético, que foi, então, que possibilitou ele a leitura, a compreensão dele sobre o desenvolvimento psicológico do sujeito, sobre a aprendizagem, desenvolvimento e as relações que os sujeitos estabelecem, né? E é importante também destacar que, embora essas três correntes, como eu falei, né, o positivismo, o materialismo histórico dialético e os estudos pós-críticos, os estudos críticos e os estudos pós-críticos, dentro deles há também discordâncias, né? Dentro dos estudos críticos tem alguns que pensam de uma forma ou de outra, tem algumas nuances, assim, que se diferenciam, né? São leituras específicas, né? Bom, então, assim, para o Vygotsky, né, a partir do Angel Pino, né, para o Vygotsky, a história ela é entendida em dois sentidos, tanto dialético, quanto a partir de uma perspectiva materialista histórica. Ele vai pegar, né, a gente pode pegar esse conceito, né, materialismo histórico e dialético. Então, a história ela se dá a partir desses dois sentidos. E quando a gente fala em dialética, como é que a gente produz a história, né? De uma perspectiva dialética. Não sei se vocês já escutaram, né? Devem já ter escutado tese, antítese e síntese. Né? A dialética pressupõe isso, né? Eu tenho uma tese, uma ideia, uma concepção de algo, né? Ou eu tenho aqui uma concepção, vamos supor assim, eu tenho uma concepção. No diálogo com vocês trazem uma concepção distinta, um outro olhar. E a partir da nossa conversa, a gente produz um terceiro conceito, né? Que é a síntese. Tese, antítese, síntese. Uma ideia que se depara com outra ideia, e essas ideias a gente constrói uma outra, né?
E isso é a dialética, né? O pensamento dialético é isso, é que a gente pode construir a partir de duas opiniões, né? De dois conceitos, duas visões, uma terceira, né? E o materialismo histórico pressupõe que, assim, a história, ela se dá a partir do concreto mesmo, daquilo que está na sociedade de forma concreta, né? Dos seus objetos, dos fenômenos, né? E ele critica, né? O Vygotsky, ele vai criticar frente a isso, entendendo dessa forma, né? Que a gente se transforma e que se dá a partir da realidade humana concreta. Ele vai se opor à ideia do naturalismo e do idealismo de Hegel e Feuerbach, que significa o quê? Que as coisas não estão dadas, postas, e ele só para o ser humano ir lá e descobrir, né? Por exemplo, assim, a própria teoria de Vygotsky, né? A gente não pode entender como algo que já existe previamente e só estava esperando que o Vygotsky fosse lá e descobrisse, né? Como se fosse algo natural, algo que já está posto. Não, é uma produção, um resultado de uma relação que se estabelece num determinado contexto que possibilita enxergar daquela forma, né? Então, essas condições culturais, sociais, né? Também dadas pela sociedade, pela natureza, que nos permite, então, compreender, né? Compreender os fenômenos, a realidade. E ao idealismo de Hegel, né? Que isso tudo está no mundo das ideias, né? Vamos adiante. Ok, até aqui? Vocês querem colocar alguma questão sobre isso? Eu não sei se eu estou chovendo no molhado para vocês, se isso tudo já está posto ou dado, né? Bom, deixa eu avançar aqui. Eu acho que isso é muito importante a gente pensar assim, ó, como é que essas bases, né? Isso vai ajudar ao Vygotsky a pensar que, por exemplo, o sujeito, ele não vai aprender algo, ele não vai se apropriar de um conceito que está ali posto anterior a ele, só simplesmente, está ali posto, eu só vou me apropriar, ele está aqui no mundo das ideias, eu vou lá e pegar isso para si. Não, é nesse processo de relação, tese, antítese, síntese, sujeito com o outro, e disso eu compreendo, né? Tenho as minhas, modifico o meu pensamento, modifico as minhas ações, né? E que é a partir dessa realidade material mesmo, né? Do sujeito em contato com o social, com a sociedade, com as produções culturais, sociais, históricas que existem na sociedade, nessa relação com o outro, é que eu vou, então, construindo o meu pensamento, construindo o meu conhecimento, meus saberes, né? Na verdade, se dá pelas trocas, né, prof? Porque Isso. eu só vou aprender se eu conviver com outras pessoas que pensam diferentes de mim. Se eu ficar agregada a grupos que pensam iguais a mim, eu não vou conseguir me desenvolver enquanto ser humano. Exato. Eu vejo assim, eu acho o Vygotsky extremamente complexo na teoria dele. Mas se a gente trazer para a prática, é a simples troca entre os pares que a gente tem no nosso dia a dia. Um pensa de uma forma, outro pensa de outro, junta os dois e cada um tira o que é possível de ser utilizado, digamos assim, né? Uhum. Exato. Mas eu acho ele assim extremamente importante e necessário para nossa cultura, para o nosso fazer pedagógico, mas acho ele complexo bastante. Uhum. Por isso que eu achei assim, vamos lá, vamos tentar
Vamos tentar aí entender o que Isso aí. tentar entender o que o Ângelo Pino entendeu do Vygotsky, né? Enfim, porque tem uma questão de tradução, né? A tradução implica muito. Se a gente fosse ler o Vygotsky na língua dele, né? A gente certamente teria uma compreensão talvez diferente daquilo que a gente está lendo agora, né? Porque as palavras, cada palavrinha, né? Às vezes dá um outro sentido para a gente. E esse sentido que é dado, o Vygotsky ele também vai falar, né? O que é esse sentido que a gente constrói e que é dado às coisas e que a gente se apropria disso, né? Aqui dei o conceito de social. Ele vai dizer do social que tudo que é cultural é social, mas nem tudo que é social é cultural. Né? Porque aquilo que é cultural ele está dentro do que é social, o social como algo mais amplo, né? E o cultural é aquilo que a gente vai fazendo dentro. O cultural é algo que a gente faz dentro do social, dentro da sociedade, dentro daquilo que, né? A cultura é aquilo que a gente vai produzindo dentro daquilo que já existe, né? Em termos de bens, né? Da natureza, né? Aí ele vai estabelecer as 3 relações fundamentais, né? O social e o cultural, como é que se relaciona, o social e o simbólico, e daí ele vai tomar os signos como mediadores, né? Então, assim, para ele compreender então, o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, ele vai, então, se deter sobre essa questão dos signos e significados, né? E os signos como aqueles que possibilitam essa mediação entre o sujeito e o desenvolvimento do seu pensamento, né? A partir dos signos é que eu vou construindo, mas esses signos operados também na relação com o outro, né? Eu vou ver se tem aqui alguma questão no texto, ele dá vários exemplos interessantes, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ele vai trazer, né? Como ele traz essa, na verdade, na página 56 do texto, ele vai trazer, assim, uma leitura que ele faz, né? Do estímulo-resposta e ali um X, né? Então, a tese, a antítese e a síntese, né? Eu tenho uma ideia, um estímulo, né? Aí eu tenho um signo, algo que aqui ele diz, né? Uma expressão da natureza, uma expressão cultural, né? Aquilo, então, serve como uma antítese e disso eu construo, percebo, compreendo um determinado fenômeno, né? O signo como expressão da natureza e o signo como expressão cultural. A memória natural está muito próxima da percepção sensível e é resultado da ação direta dos estímulos externos sobre o organismo. A memória artificial, isso ele estava falando sobre a memória natural e artificial, né? A memória artificial, por sua vez, é muito mais complexa e funciona através de meios, estímulos criados pelo próprio indivíduo. Por exemplo, serviço de uma fita no pulso para lembrar de um compromisso assumido, né? Então, como é que esses signos operam para a gente, no nosso pensamento? Então, pode ser a partir de um dado concreto, mas também eu posso me servir de um artifício diferente como estratégia para lembrar de algo, né? Quantas vezes a gente
faz o xizinho na mão, que a gente tem que lembrar que tem que ligar para tal pessoa, ou que tem que corrigir tal prova, ou que tem que fazer tal planejamento, ou que tem que, né, mandar um WhatsApp, né, enfim. Então, são essas formas de organização, né, que a gente lança a mão como estratégias, assim, para... de existência mesmo, né? E aí, outra relação também que ele traz, que é o social e as funções mentais superiores, né? Deixa eu ir aqui adiante. Eu sinalizei várias questões importantes no texto, que eu acho que elas conseguem dizer muito mais do que eu ficar aqui falando e exageradamente para vocês. E eu também, assim, eu deixo bem livre quando vocês quiserem colocar alguma questão, né, sobre aquilo que a gente está aqui discutindo, tá bom, gente? Podem tomar a fala, né, e conversar, né? Essa questão, né, do social e as funções mentais superiores, ele vai discutir ao longo do texto, né, de como é que a partir do social eu vou desenvolvendo essas funções mentais superiores, né, lá até no final do texto ele vai mostrando que elementos que estão articulados para desenvolver essas funções mentais superiores, né, quantos elementos que estão ali articulados e como cada um daqueles conceitos opera, para que a gente possa, então, nos tornarmos sujeitos, né? Isso tendo a partir dessa perspectiva dialética, né, materialista. E aí ele fala, né, que essa sociabilidade biológica, o desenvolvimento biológico dos sujeitos, né, é através dessa sociabilidade, das relações sociais entre as pessoas, né? É a troca que existe entre as pessoas, e essa troca é que produz a cultura. É somente pela troca, pelas relações, pela dialética, né? Exercida no meio social, no meio histórico, material que a gente está posto, é que a gente vai produzir cultura, né? As nossas expressões culturais, a nossa língua, né? A gente só é capaz, né, de dar significado, de construir linguagem a partir da materialidade que está posta, né? A gente pode dizer que isso é um copo, porque isso vai sendo desenvolvido, né? Uma xícara, uma caneca, enfim, né? As várias formas que tem um objeto para a gente tomar, né? Isso é dado a partir dessas relações sociais de produção que vão desenvolvendo bens materiais, tecnologias, e aí a linguagem está ali sendo construída para dar significado e sentidos para aquilo, né? Isso é um copo, para que isso serve? Pode servir para tomar um café, tomar um chá, ou tomar uma água. Não, mas esse daqui é uma caneca que, né, pode ser vista apenas para tomar um café. A xícara tem a xícara de chá e tem a xícara d'água. Então, a gente vai construindo convenções ao longo do tempo. Por quê? Porque é por essas relações que a gente vai desenvolvendo cultura, né? Que isso é cultural, né? Essas formas de entender os objetos da sociedade, de entender, né, a sociedade, os bens, os instrumentos, tudo isso se dá pela cultura. E essa cultura que é a que nós produzimos também, né? A gente como parte integrante, né? Isso é algo também bem importante no materialismo histórico e dialético, porque ele vai chamar atenção para o papel da pessoa, que não é o outro ou que está além de nós, mas que cada sujeito contribui para a construção da sociedade, da cultura. Cada pessoa ela tem um papel importante, né, no desenvolvimento da sociedade, não está além de mim, né? E aí o conceito de cultural, ele vai dizer, né, que o cultural ele é um
o produto da vida social e da atividade social humana, né? Do trabalho, das técnicas, da arte, das instituições, é essa atividade humana que a gente exerce sobre o meio ambiente e a gente vai produzindo cultura. Dentro da cultura, a gente reconhece, então, a linguagem, né? Os signos, significados, né? Aí ele vai falar, né, de que existe essa mediação dupla, tanto técnica quanto semiótica, né? Dentro desse conceito de cultural, né? Essa mediação que existe pela técnica, né? Aquela transformação que a gente exerce sobre a natureza, e também a semiótica, né? É como a gente constrói, atribui significados, né? Vejam que esses significados, eles não estão postos na sociedade. A gente constrói a partir do que a gente vê, que a gente entende, percebe, a gente vai construindo significados para isso, né? Vamos pensar assim, caderno, né? Essa palavra caderno, lápis, mochila, elas não estavam postas na sociedade ou no mundo das ideias, ou anteriores na natureza, para que a gente fosse lá e descobrisse. Não, caderno, lápis, escola, mochila, cadeira, computador, tudo isso é resultado dessa ação dos sujeitos, das pessoas, sobre o meio, né? Da produção, da atividade do trabalho humano, e que é por meio da linguagem que a gente vai atribuindo esses significados, né? E é o sujeito, então, portanto, que constrói, que atribui significados que não estão postos anteriores, mas sim a gente vai nessa relação, né, construindo. Aí ele vai trazer o exemplo da escultura de Moisés, né, de como é que a gente vai, como um signo cultural, a gente vai olhar para essa escultura e vai pensar vários elementos, né, que o Michelangelo expressou quando produziu aquela escultura, né? Até aqui, ok? Vocês gostariam de colocar alguma questão, algum ponto no texto que chamou a atenção de vocês? Nessas questões, eu vou falando. Profe, quando eu li bem lá, ainda no sentido do social, me chamou a atenção a parte que ele coloca que no lugar de nos perguntarmos como a criança se comporta no meio social, ele diz que a gente deve perguntar como o meio social age na criança para criar nela as funções superiores de origem e natureza sociais. Então, assim, geralmente a gente faz o contrário, né? E aí, analisando esse contexto, de fato porque é a sociedade que molda as crianças que vêm crescendo, né? Elas vão se moldando de acordo com aquilo, com o mundo em si que eles estão inseridos, principalmente o contexto familiar. Uhum. Exatamente, ótima lembrança, um ótimo destaque. Muitas vezes a gente tem aquele estudante, aquela estudante que a gente tem uma dificuldade enorme, né, de lidar, e é difícil. Eu trabalho numa escola de ensino fundamental e médio, fundamental 2 e médio, então é uma realidade, né? Então, assim, às vezes tem aquelas crianças que são muito agressivas, que falam palavrão, e que é tão difícil, e aí a gente sempre precisa, porque nem sempre isso parece até um pouco óbvio para a gente, mas não é para a sociedade como um todo, porque a sociedade faz isso, culpa o sujeito, a criança, aquele ali, né? Pune aquele ali, ou aquela ali. Mas, na verdade, por trás dessas atitudes, há todo um histórico, né? Há todo relações familiares, né? Que a gente sabe, né? Como todo mundo aqui trabalha em escola, né? Tem contexto, ou pelo menos tem contato com a educação, sabe que
os desafios são muitos, né? Diante dessas relações familiares que muitas crianças estabelecem, né? Enfim, aqui eu poderia conversar com vocês horas e horas sobre esse conceito de família, né? Que eu acho importante, mas enfim, não vem ao caso aqui agora. Bom, então, assim, o que ele vai falar das funções mentais superiores, né? Essas funções mentais, elas têm uma natureza social, né? A partir desse social que elas vão se construir, né? Esse social que se dá pelo contato com a natureza dada, né? Pela materialidade, né? E que aí possibilita, né, internalizar essas relações sociais, né? As funções mentais superiores como a internalização das relações sociais. Como é que eu me aproprio dessas relações sociais, do convívio com o outro, dos significados e signos que estão ali circulando, né? Como é que eu me aproprio disso e construo um conhecimento a partir, né, tornando funções mentais superiores a partir da realidade concreta, né? Por meio e também dessas relações sociais que estão que o sujeito estabelece. Então, ele é um processo de conversão, ele vai usar esse conceito ali de conversão, né, do social em pessoal, aquilo que está ali na sociedade, dessas relações, né, e eu me aproprio por meio da mediação semiótica, né, desses signos e significados, né. Ele vai trazer, né, a lei genética do desenvolvimento cultural, que é, né, toda função psicológica foi antes uma relação entre duas pessoas, né? Voltando à questão da troca, né? Do diálogo, do contato, das experiências que se tem com o outro, né? Essas experiências significantes que daí tornam, então, uma função psicológica superior, né? Aí ele vai trazer o exemplo, né, do gesto de apontar da criança, só adquire significado através do outro, né? A criança só vai entender que ela está apontando aquilo, e aí a pessoa adulta vai dizer, tu quer o copo, tu quer o dinossauro, você quer a boneca, o carrinho, você quer o bloco de montar, então ela vai se apropriando, ela aponta, né? Tese. Antítese, o sujeito diz, o brinquedo, né, o dinossauro, a antítese, e a criança então transforma isso e se diz, aquele objeto ali, lógico, não é assim que a criança vai, mas assim, ela vai se apropriar de que aquilo lá, aquilo que ela apontou tem um nome, então ela vai se apropriar, né, por meio dessas experiências, né, desse contato, desse processo. E aí, então, ele traz esses outros dois conceitos, internalização e significação, que também são conceitos bem profundos. Vejam, se a gente fosse estudar a fundo o Vygotsky, a gente ficaria muito tempo, né? Então, ainda que a gente esteja se dedicando um pouco para pensar sobre esses conceitos, muita coisa ainda vai ficar vaga, eu penso, né? Porque, né, como a Ana Cleusa antes falou, né, o Vygotsky ele é muito profundo e difícil, a gente está tentando aqui aproximar, né? Então, assim, o que ele vai trazer, né, como um mecanismo de internalização, né? A internalização não é a imitação, não é uma cópia, né? Mas é a conversão das relações sociais em funções psíquicas, né? Como é que
esses conhecimentos, saberes, os significados que estão dados nas relações sociais, como é que eu transformo isso em uma função psíquica, né? Em um saber, um conhecimento, né? E aí a importância do papel do outro. O outro é o mediador e objeto de internalização. Então, assim, aqui, né, essa questão, né, de que o outro é o mediador, ela é muito importante, que a gente vê assim, ó, como está escrito em vários documentos, em PPPs, né? Os PPPs a gente coloca, né? A maioria dos PPPs tem uma base vigotskiana, embora tenha PPPs que tem uma base em Piaget, mas, né, a grande maioria, porque o Estado de Santa Catarina, a proposta curricular do Estado de Santa Catarina, ela é vigotskiana, entre, né, outros documentos. Hoje em dia, a proposta curricular, os últimos documentos, eles já não trazem uma coisa, um materialismo histórico dialético, os conceitos de Vygotsky tão profundos, mas ainda trazem, né? As diretrizes curriculares atuais, né, do Estado de Santa Catarina não estão tão fortes quanto estava lá a proposta curricular do Estado de Santa Catarina de 2014, né? Em 2014 era muito forte, muito mais forte que hoje. Enfim, nessa questão do professor como mediador, né, e trazer esses outros conceitos, além desse, trazer outros conceitos de Vygotsky para ajudar a gente a pensar, né, a prática pedagógica. Então, essa questão da significação social, como ela se transforma em uma significação pessoal, né? Como é que a gente vai internalizando, nos apropriando, né? Dando significados internos, né? Internalizando a partir daquilo que está na sociedade, aquilo que já foi produzido na sociedade, né? E aí ele traz esse outro conceito de reversibilidade, como o próprio, a pessoa, né, o Vygotsky, o Angel Pino, ele diz que o Vygotsky, ele evitou usar o sujeito, né? Então, a pessoa, vamos colocar aqui, né, o indivíduo, né, como é que a pessoa, ela consegue, internamente, estabelecer, assim, esse diálogo consigo mesmo, essa capacidade do indivíduo pensar consigo mesmo, né? A partir dos signos, né? É a apropriação desses signos que existem na sociedade, que então o indivíduo ele passa então a exercer o pensamento, né? Consigo mesmo. E aí aqui a pessoa social. Eu acho que eu logo já estou logo no final. Tem mais esse slide mais 2, eu já estou aqui na 7h30, mas eu espero que esteja fazendo algum sentido para vocês, apesar de que eu esteja falando bastante e vocês me ouvindo, né? Mas, enfim, vocês podem falar, tá? A qualquer momento, podem me interromper. Aí ele vai trazer, né, esse outro conceito. Todos esses títulos estão lá no texto do Angel Pino, né? Então, eu fui trazendo e que elementos são importantes. Embora a gente pudesse ficar relendo, assim, os próprios excertos ali, que são muito significantes, né? Para a gente pensar. Aqui eu destaquei, né? Hoje... aqui, da pessoa social, né, a definição. A pessoa social, né, um agregado de relações sociais encarnadas no indivíduo. Eu só me torno uma pessoa, um indivíduo, na medida em que eu também me aproprio dessas relações sociais, dos modos de contato, da linguagem, né? Eu só posso me tornar um sujeito à medida que eu posso existir
e intervir nesse meio, estabelecer relações com outras pessoas, né? Não necessariamente com a linguagem falada, a gente pode usar a linguagem de Libras, né? E a gente vamos pensar aqui a educação especial, né? Que outras formas de linguagem existem, que não a linguagem falada, né? Libras, o Braille, né? Como é que todas essas outras formas de linguagem, né? Eu também exerço relações sociais, estabeleço contato e construo o meu saber, construo funções psicológicas superiores, né? Não é somente por uma linguagem ou por outra, mas essas diferentes linguagens possibilitam o desenvolvimento, né? Então, aqui ele vai falar uma questão interessante na página 64. Ele vai colocar assim: podemos pensar que as relações sociais constituem um complexo sistema. Lá no início da página 64. Então, essas relações sociais, elas são um complexo sistema de posições sociais, posições e papéis associados a essas posições, que define como os atores sociais se situam em relação aos outros dentro de uma determinada sociedade e quais são as expectativas de condutas ligadas a essas posições. Então, a gente pode pensar assim, posições sociais e papéis associados. A gente pode pensar dentro da nossa família. Que posições sociais que existem, né? Hoje em dia a gente tem diferentes configurações familiares, então a gente não pode mais dizer que é só o pai e a mãe, né? Pode ser duas mães, dois pais, né? Enfim, tem ali os responsáveis, os pais, as mães, né? Enfim, quem é o responsável pela casa, pelo cuidado, né? E os filhos e filhas, né? Isso a gente pensando aqui numa família nuclear, né? Mas existem outras funções, posições sociais ali, né? Num determinado lar. A gente pensa aqui, né? E aí, o que se espera? Os papéis associados. O que se espera, por exemplo, do pai? O que se espera da mãe? Né? O que se espera dos filhos? Né? Cada uma dessas posições sociais, a elas está relacionados papéis, né? Hoje em dia, a gente questiona, né? Hoje em dia, a gente já consegue questionar que isso não é dado pela natureza, que isso é uma construção social, né? E que esses papéis atribuídos são construções, como construções podem ser desconstruídos. Então, aquilo que a gente espera, que historicamente foi entendido como a mulher sendo subserviente ao homem, ao marido, né, como aquela que deve obedecer, né? Isso a gente já viu que essa estrutura, ela oprime mulheres, né? Porque, por exemplo, há relações em que as mulheres são vítimas de violência doméstica em função desses papéis atribuídos, eu sou subserviente, então eu tenho que aguentar, né? Então, hoje a gente questiona essas questões, né, essas posições sociais definidas e pensa, não necessita ser assim, pode ser de outra forma, né? Mas ele entende, então, o Vygotsky entende que a sociedade ela é construída a partir dessa relação, assim, né, em que há funções sociais e papéis atribuídos, aquilo que se espera, né? O importante aqui é a gente pensar que normas que estão relacionadas a cada um desses papéis, e de que modo essas normas oprimem alguns sujeitos, produzem hierarquias de uns sobre outros. É nisso que a gente precisa, então, atentar e questionar, né? E por isso essas relações sociais são complexas, porque envolve essas relações de poder, de hierarquia, né? De dominação. E aqui a gente está indo, né? Aprofundando assim
como é que essas relações sociais, elas se dão, e aí como é que elas se encarnam no indivíduo. Por exemplo, assim, quando uma criança, ela vê o pai maltratando a mãe, o pai maltrata a mãe, maltrata a mãe, maltrata a mãe, e a gente né, identifica que esse pai que maltrata a mãe, o pai dele já maltratava a mãe dele. E muito provavelmente esse filho que vê o pai maltratar a mãe vai também estabelecer uma relação violenta com a sua namorada ou o namorado, né? Vai estabelecer relações de violência, porque essas relações sociais, né? As relações, elas são internalizadas no sujeito. Se não questionadas, se não criticadas, se a gente não ensina que deve ser de outro modo, isso vai sendo reproduzido, né? Pronto, eu vou avançar aqui, porque são questões, assim, bastante complexas, que também a gente poderia ficar aqui, né? 1 hora é pouquinho para o nosso encontro, mas é que a gente pode estabelecer, né, no curso. Então, assim, algumas contribuições do Vygotsky, algumas conclusões, assim, né? Uma das grandes, uma grande importância do trabalho dele é dizer que nada está posto na natureza, esperando que alguém vá lá e descubra, né? E que uma coisa é natureza, outra coisa é cultura. Não, natureza e cultura se imbrincam, se interrelacionam. A gente age na natureza e transforma essa natureza, e a natureza nos transforma também, né? É uma relação não distinta, separada, não, mas ela é interligada, né? E a gente transforma essa natureza também em nossa cultura, né? A gente vai se apropriando e vai transformando ela na nossa cultura mesma, que as funções psíquicas são produtos históricos e sociais, né? Eu consigo hoje dialogar com vocês, né? Nós conseguimos hoje dialogar porque tem uma história por trás. Hoje a gente pode usar do computador, né? E aqui a gente está discutindo o Vygotsky, que era um pensador lá russo, de 1920 e 30, ali, porque essa história, né, a sociedade, a cultura, a sociedade nos possibilita isso, né? Há uma história por trás, né? Uma produção cultural por trás disso, né? Que a linguagem, ela é central, né, para o desenvolvimento, e que os signos que existem, eles contribuem para o desenvolvimento. Aqui a gente pode pensar em como a literatura infantil, vamos pensar assim, como que a literatura infantil, ela contribui para o desenvolvimento das crianças, né? A partir de uma determinada idade, vamos pensar lá dos pequenininhos lá, educação infantil lá, né? A partir de uma determinada idade, as crianças já conseguem, bem pequenas mesmo, né? Existem livros diferentes, só veio me dar um cheirinho aqui, o Tetel. As crianças muito pequenas já pegam um livro e conseguem ir identificando ao longo do tempo, né? A gente vai dizendo, esse aqui é o peixinho, esse aqui é o dinossauro, esse aqui é a árvore, né? E então, a gente vai, a partir desses signos que existem, a gente vai contribuindo para, a gente vai significando e contribuindo para as crianças, então, no caso que a gente, né, para elas desenvolverem o seu pensamento, né, o seu conhecimento. Aqui, essa questão a rejeição ao mecanicismo de Pavlov e o idealismo, já comentei com vocês antes, pronto, e era isso. Muitas coisas mais a gente poderia, de repente, aqui conversar, mas devido ao adiantado da hora, né, eu tive que correr um pouquinho mais.
Talvez o texto do Ângelo Pino, a gente teria que ler e reler algumas vezes para poder nos apropriarmos. Tem várias citações aqui que eu... várias partes que eu sublinhei que eu gostaria de ler junto com vocês, né? Mas, enfim, espero que tenha ajudado vocês. Pede lá para a vovó. A vovó vai dar aguinha para você, tá bom? Não sei se a Simone, a Noeli, a Janete, a Cláudia, que também estão ali, gostariam de falar alguma coisa. A Ana, o que desse texto chamou atenção e, de repente, eu não abordei aqui. Janete, pode falar. Tentando permitir as coisas aqui. Agora acho que foi. Janete, teu áudio está fechado. Abre o áudio. Janete, o teu áudio está fechado. Desculpa, ele estava permitindo aqui, eu não estava conseguindo. Agora foi. Boa noite, então. Mas foi o que a Ana Cleusa já falou lá no início. Eu acho que isso é comum a todos. No nosso grupo do roteiro ali também, a gente discutiu sobre isso, né? É um texto cansativo, complexo. Então, assim, faz relações com o que nós já estudamos com Vygotsky, a gente já vai compreendendo mais fácil essa questão da linguagem, das interações sociais, culturais, da zona de desenvolvimento. Então, algumas coisas a gente já vai trazendo que é aquilo que a gente já tem um pouco de conhecimento, então aprofunda um pouco mais. Mas algumas questões ainda são complexas, é como você disse, mesmo você abordando, né, a gente teria para sentar e retomar várias outras questões que dão abertura para outras questões, né? Que uma coisa vai interligar com a outra e é um emaranhado, na verdade, né? Ontem eu consegui ler as leituras complementares. Essa ligação com esse texto, daí as outras leituras se tornaram mais acessíveis, porque acho que a gente começou, em vez, né, começou do complexo e se tornou um pouco mais acessível, eu vou daí fazer as outras leituras, não tem? Mas esse texto, para mim, também foi assim, um mais doído, sabe? Pensar assim, né? O materialismo histórico dialético, né? Por ele ser tão profundo, e aí a gente conseguir, assim, e pensar essas bases de pensamento na teoria de Vygotsky, na teoria e método de Vygotsky, né? É algo bastante desafiador, porque são conceitos bastante complexos e como o Ângelo Pino ele fala, né? O Vygotsky ele não teve muito tempo, né? Ele morreu muito cedo, então muitas coisas, há muitas lacunas na teoria dele, então que vários autores vão trabalhando e vão pensando e vão desenvolvendo a partir dele. Mas apesar dessa dificuldade, ele é importante porque ele nos ajuda a pensar, né? Como é que a sociedade contribui. A sociedade contribui, o social, né? Ele se relaciona com a cultura e nos possibilita desenvolver relações sociais e assim construir pensamento, construir tecnologia e tudo mais. Eu vou só dar o tetel aqui para a vovó. Vamos lá, mostra para a vovó o texto. Você não quer ir lá com a vovó? Não. Agora ele quer ficar um pouquinho com a mamãe. Passou o dia inteiro fora, né? E, enfim. Mais alguém
gostaria de colocar alguma outra questão sobre o texto? Essa questão do zona de desenvolvimento proximal, né? A gente nem trabalhou aqui no texto, né? Mas que vocês, por ser algo da prática de vocês podem colocar lá no vídeo, né? Outros elementos da teoria de Vygotsky que também que vocês trabalham, que vocês percebem essa teorização da prática de vocês, coloquem lá no vídeo. Esse é um exercício muito interessante, né? De teorizar a prática, né? De pensar como é que... E aí também, assim, pensar como essa teoria ela se aplica, mas também, em alguns momentos, ela não ajuda a explicar, e aí pode daí a gente desenvolver uma outra síntese, né? A própria teoria se transformar numa antítese, e aí daí a gente construir uma síntese, né? Por favor. Tu quer outra caneta? Tá bom. Azul? Tá bom. Aqui, ó. Obrigada. De nada. Esse Teodoro. Enfim. Mais alguém gostaria de colocar alguma outra questão? É isso, Cláudia, Noeli, Simone? Tudo certinho? Então, tá bom, pessoal. Vou parar a gravação aqui.